Entrou? Não. Não, não. E o João? O João deve estar ocupado. Ah, mas enfim. Peraí, gente, só vou desligar aqui o negócio aqui no meu fogão. Oi, Stephanie. Boa noite. Boa Boa noite. noite. A pressão tá fazendo barulho. Gente. E aí? Temos duas Valérias, tá tudo em ordem aqui com elas? Tá, é porque eu tô no computador. Caso vocês só compartilhem depois, eu vejo pelo computador. Ah, tá. Porque pelo pelo Meet, eu não sei o que acontece que eu não consigo, vocês não conseguem me ouvir falar pelo Meet. No meu computador, né? Só no celular. Então eu tô no celular e no computador. Perfeito. Então, a reunião de hoje é. Primeiro agora, assim, olhando, né? Parabéns para arrasaram na apresentação, foi top. Você E. achou? Hã? Meu Deus do céu, eu não sabia se era minha mão que tremia, se era minha perna. Foi maravilhosa a Foi apresentação. simplesmente incrível. Eu, E. Assim, a gente já participou de muito GESC e uma coisa que a gente sabe, né? Eles falam em direto, quando eles estão extremamente satisfeitos, os feedbacks são profundos e os comentários são muito mais objetivos, etc. E que vocês tiveram de feedback, de comentário positivo, etc. Foi incrível, a apresentação foi incrível, vocês arrasaram, realmente colocaram o coração e colocaram o conteúdo. A gente teve reunião de coordenação, inclusive ontem, e o comentário, né? A reunião top é aquela que tem conteúdo e coração. E uhum. vocês arrasaram. Ah, hoje a reunião é relativamente simples. Essa semana, né, essas 2 semanas, o pessoal diz que, sei lá, tem uma agenda de ressaca, porque é muita adrenalina até o workshop intermediário, toma realmente muito tempo. E você vê que a atividade dessa semana é absorver o workshop e ver os ajustes que são necessários. Uhum. Tá? No caso do Movidos, eu acho que vai ter pouco ajuste, alguns pode ser importante na forma, ou até de vocês se sentirem segura, pô, é por aqui mesmo. Tem outras entidades que precisam realmente fazer um ajuste grande e por isso que tem esse período, tá? Não é férias, é absorver e engatar para o segundo tempo. Então, assim, vendo as apresentações das outras instituições, a gente acaba aprendendo bastante, né? Com Porque certeza. a forma como eles apresentaram, o conteúdo deles. É claro que diante de todas aquelas que apresentaram, são assim, são gigantes, né? Para nós, meu Deus, a gente ficou lá embaixo. Mas de Mas, jeito nenhum. hã? De jeito nenhum.
Vocês estão na lista das apresentações top. Mas eu digo assim, é de patrocínio, é, de outras visões, né, que eles apresentaram, aquela coisa gigantesca, assim. Eu fiquei me imaginando dentro do contexto daquele, entendeu? De passar tudo aquilo. Porque teve umas que teve muito conteúdo, né? Você fala, nossa, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o nosso trabalho ele é efetivo, que ele é, né, ele é crucial, a gente tem de fato muitas crianças, a gente trabalha muito, a gente não tem recurso. Eu fiquei me imaginando o seguinte, sabe, Fernando? Fernanda, eu fiquei me imaginando o seguinte: já pensou a gente com tanto de patrocínio que eles têm? O quanto de impacto a gente não teria mais do que a gente já tem hoje? Eu falei, meu Deus do céu. Então, tem uma coisa que volta e meia vem, principalmente quando organiza os treinamentos de consultoria, de avaliação, vem sempre uma pergunta, não devia fazer um GESC para as entidades maduras, um GESC para as que estão começando, um GESC para as que estão no meio. E uma coisa que chamou a atenção desde o início, que a posição do GESC é que uma das coisas mais importantes é o tudo junto e misturado, porque um aprende com o outro. Então vocês podem ter visto estruturas que chamou a atenção, ficha que cai, etc. Assim como vocês passaram, que diferença faz OSC com coração. Sim, sim. Tá? E juntar essas coisas. Então, assim, cada coisa, por exemplo, o próximo seminário, que é o seminário de partilha, ele é um seminário assim, muito emocionante também, porque cada um contar aquilo que acha que faz diferente, que contribuição que tem, é uma troca riquíssima. Já foi uma troca e o objetivo do próximo é realmente tricô, do tipo, pô, nossa, mas como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você conseguiu, eu tenho o mesmo problema. Nesse workshop ficou muita apresentação para coordenação, né? Embora uma OSC pudesse perguntar ou falar alguma coisa, normalmente vocês estão tão assustados que isso acaba não acontecendo, mas no regulamento até poderia alguém estar perguntando alguma coisa para o outro. Mas no de partilha, ele já é feito para cada um perguntar para o outro e trocar mesmo, vira roda de conversa, e ele é muito legal. E aí a gente se separar em etapas, então agora, assim, qual que é a atividade dessa semana? É fazer a versão 2 de vocês mesmos. Olha, com tudo que a gente viu, tá? Pegar slide a slide, o que vocês... Olha, isso aqui não muda nada. Nossa, isso aqui tem umas coisinhas para atualizar. Não tem mudanças conceituais. A gente tem casos em que no GESC, por exemplo, no GESC anterior mesmo, teve 3 entidades em que a proposta foi: olha, o projeto que vocês estão escolhendo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que vocês deviam repensar. Tá? A Link mesmo, quando participou do anterior, veio uma avaliação dessa de que eu acho que tinha que repensar. Quem estava representando a Link falou, acho que não é nada disso, e aí tem que fazer corrida de recuperação, inclusive foi mudado o projeto, tudo. E de vocês eu vejo que, assim, o Fernando também comenta, mas eu vejo que são ajustes muito mais se sentir confiante e ter muita clareza do que vocês querem. Mas eu vejo pouca coisa a atualizar na apresentação. Acho que tem ideias para já trabalhar a da partilha, que a gente até já comentou um pouco, mas vamos focar agora no intermediário, aonde você vê coisas pontuais para alterar. O mais importante é não tem alteração estrutural. Não veio algo do tipo, poderia ter vindo, olha, o projeto que a gente quer fazer é esse, por causa disso, 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 e ter vindo uma devolutiva
Ah, mas acho que esse projeto não é o mais importante. Ou não estão entendendo qual que é a conexão entre o problema e a proposta. Ou o projeto está muito vago, precisa deixar mais claro. No caso de vocês, a gente não viu isso, tá? A gente vê ele bem consistente. Sim. Então, partindo. É que, na verdade, nós partimos do segmento daquilo que você nos orientou, né? Bom, a gente tinha que usar, mostrar o que a gente fazia e usar o nosso coração, né? Que é o que, de fato, nos fez estar, né? O que me fez estar dentro dessa missão hoje foi ver a situação de vulnerabilidade em que eu encontrei uma criança, né? Porque a minha história é essa, né? É claro, é uma história gigante, mas ali o trechinho que eu pude contar de quando eu cheguei nesse bairro, porque eu morava, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu morava em Barueri, né? E aí meu marido, a irmã dele, foram duas famílias. A irmã do meu marido e o marido dela, mais uma filha dela, e eu com dois filhos e o meu marido. A gente estava passando por uma situação bem difícil. E aí a gente foi morar num lugar na onde o poder aquisitivo é menor para a gente poder se reerguer, né? Porque a gente vinha de um cenário de falência, né? E aí, por já ter um parente lá nesse bairro, que é no São Pedro, a gente optou para ir para lá, porque o aluguel lá era bem mais barato. E aí nós optamos de ir para lá. Só que, tipo assim, era um lugar totalmente, na época, hoje não, hoje ele está um bairro estruturado. Mas na época que eu vim morar em 2009, é um lugar em que eu me assustei. Por quê? Porque era algo diferente da minha realidade, do que eu vivia. Então eu levei aquele choque, sabe? Quando você leva um choque, você vai morar num lugar, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? E aí foi quando eu me deparei com a situação, com a vulnerabilidade em relação às crianças, aos adolescentes, que nós começamos a trabalhar primeiro com adolescente. O João já tinha 13 anos e já estava nessa situação. Eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa por ele. Não só por ele, mas a gente precisa fazer alguma coisa por esses adolescentes. E ele já era filho adotivo de um casal de idosos, de 60 anos. Então, imagina só como que era a cabeça desse menino, né? Uhum. E vendendo droga, e ele não usava muito, ele vendia mais. E aí foi na onde, né, o tempo passou, 2013. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu sinto muito no meu coração de adotar essa criança, de adotar esse menino. Porque eu sinto no meu coração que a história desse menino vai ser uma história muito bonita. Houve um pouco de resistência, as pessoas achavam que ele ia estuprar minha filha, que ele ia fazer mal, que ele ia me matar, que ele ia... Todo mundo falava um monte de coisas controversas de tudo que ele ia fazer. Mas eu fui contra todo mundo, fui contra o sistema, fui contra tudo. Falei, não, eu sinto no meu coração de dar uma oportunidade para ele. E aí fui convivendo com ele dentro do bairro. Quando foi em 2000, eu cheguei no bairro em 2009. Em 2013 eu saí do bairro, eu vim morar onde eu moro hoje, num outro bairro. Que daí a gente já tinha se reerguido, né, financeiramente, eu já tinha conseguido comprar, já tinha conseguido comprar meu apartamento, já estava estruturado e tudo. E aí eu falei para ele, falei para o casal de idosos, falei, olha, eu quero criar o João, eu quero adotar o João. E eu queria ajudar vocês para cuidar dele, a cuidar dele. Aí a senhorinha, que é a dona Terezinha, até hoje ele cuida dela, tudo. Ela falou assim, minha filha, vai ser muito bom para ele, porque aqui ele vai morrer. Eu falei, não, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou levar ele para minha casa. E aí levei ele para minha casa e todo mundo achou que eu tava louca. Como que você vai levar esse menino para sua casa? Eu falei, não, ele vai estudar, eu vou colocar ele na escola, eu vou fazer algo por ele. E aí levei ele para mim, ele já estava com 14, com 15 anos.
que dos 13 até os 15 eu fiquei no bairro lá para a gente poder tratando dele, para poder trazer ele para dentro de casa. Houve uma resistência da parte do meu marido. E aí, mas mesmo assim eu lutei e trouxe ele. Quando ele estava com 18 anos, ele fez 18 anos, eu botei ele na faculdade. Falei para ele, agora é sua hora. Agora é a hora de você mudar a sua vida. E ele falava assim para mim, não, mãe, eu não vou conseguir. Eu falei, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você é inteligente. E ele é muito, mas muito inteligente. Muito inteligente. Eu falei, você é muito inteligente, João. E a gente vai cuidar daquelas crianças. Aí ele falou para mim assim, mãe, eu prometo para a senhora, de todo o meu coração, que eu vou crescer na vida, eu vou ter muito dinheiro a senhora com todas as crianças de todos os... Eu falei, você vai conseguir, né? E graças a Deus ele se formou, ele é engenheiro de software e trabalha na área de tecnologia, né, com TI. E hoje ele é um dos pilares daqui, me ajuda em tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, hoje, o que eu falo para os jovens hoje, né, não só ele, os outros meus 2 filhos também são muito batalhadores, né? Mas a história do João, para onde ele veio, da onde ele veio e o que ele se tornou, ela é impactante. Quem é o João hoje, né? Vocês vão ter eu vou ver se eu consigo marcar um dia para a gente conversar, para vocês conversarem com ele, mas é assim, é surreal o que aconteceu na vida daquele menino. Os meus filhos já vinham de uma base, já vinham de uma estrutura. Então, era o segmento que eles tinham que ter era o que eles têm hoje, né? Eu tenho uma filha que ela é jornalista, ela mora em Portugal, mas já vinha, era o segmento. O João não, não tinha expectativa para o João. A expectativa para o João é que ele ia morrer, era que ele ia morrer no tráfico. E Deus reverteu a história dele, né? Deus mudou a história desse menino. Então, e hoje movidos, e eu trabalho com o que eu trabalho hoje por conta da vida dele. Não, é incrível. E aí o que a gente teria de proposta, mas antes de falar mais, queria ouvir a Fernanda, comentar o que você achou. A gente ainda voltando na reunião, antes da gente ir para frente. Eu achei incrível também. Eu acho que eles fizeram muito poucas observações, mas na questão realmente de aprimorar algo, né? O que mais me marcou do que eles falaram foi da questão das parcerias com outras OSCs. Eles citaram lá um projeto de nutrição, né? Que eles já conhecem. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu acho que realmente tem muito pouca coisa para fazer. Eu acho que é mais uma questão de agregar mais valor do que realmente fazer alguma transformação. Acho que é bem isso aí que o Fernando falou. Acho que a gente pode, de repente, pensar em alguma questão mais de oportunidade, né? Tentar explorar um pouco mais nesse aspecto. E é isso mesmo, achei que estava tudo excelente. Muito, muito bom mesmo. Perfeito. Então, hoje o que a gente teria de agenda é o seguinte. Não sei se vocês querem repassar os slides ou se vocês estão confortáveis para fazer vocês mesmos. É repassar os slides e ver, tem uma coisinha para atualizar aqui, uma coisinha para atualizar ali. E em relação ao projeto, aí se puder compartilhar, se tem alguma coisa com relação ao projeto, porém os pontos que tinham sido destacados, para mim já estão, talvez a gente só dá uma revisada, porque a proposta ao mesmo tempo é de encerrar, ou seja, algumas coisas que eu acho interessante do GES, que tem muita cultura de fechar a porta. Olha, revisa o workshop intermediário, ajusta, publica e bora para a próxima fase do game. Então, e que conexões? Tem a história, extremamente importante. Então, essa é a identidade da OSC. Então, o projeto é um projeto de captação que tem que estar muito colado nessa grande fortaleza.
Então, a questão de João, a questão das gerações, que para mim assim, chamou muita atenção, do grande diferencial que você tem, que a gente acabou colocando vamos buscar isso na comunicação, vamos buscar história, e principalmente vocês acreditarem de que o que vocês têm não é trivial, é surreal. Mas essa minha história é tudo isso? A sua história é tudo isso. Nota que as coisas são tão malucas que quando você fez a apresentação, você falou que era da garagem da fundadora, não tinha nem a Valéria na história, tá? Não tinha o João, tá? E aí na hora que você traz isso, pô, mas a fortaleza tá aí, o testemunho tá aí, o coração tá aí. E para a próxima fase de captação de recursos, basicamente, o que vai focar é o seguinte: quem está ligado nisso, o Alfredo insistiu na questão do esporte, ele insistiu na questão do Três Tempos. Então, assim, que a gente tem ação muito focada, vai ser através do esporte construir algo que vai ter mais João. Uma coisa que eu não sei, você falou que ele é um dos pilares, se ele está se ele participa da própria OSC, se tem outros que participam, porque ao mesmo tempo seria o ideal de trazer essa pegada. Exemplo, você falou, tá bom, ele trabalha com engenharia de software, que oportunidades que a gente pode trabalhar, porque a gente está falando do esporte. Mas de repente você diz, mas eu comecei pelo adolescente. E você começou pelo adolescente fazendo o quê? Às vezes está na sua história uma fortaleza muito importante, em que na hora de você falar com o patrocinador, na captação de recursos, que fontes que você tem? A verba do esporte é muito forte. A verba do esporte, por estar associado a incentivos fiscais, tem de um lado muita confusão, né? Então tem os agenciadores, tem tráfego de editais, etc. É um mundo sinuoso. Que no meio disso tem muito coisa boa. Então você precisa, primeiro, ter uma identidade muito forte, que você é de coisa boa, e os apoiadores ficam muito ariscos. Você trouxe valores. Então, uma coisa que eu aprendi assim, é pegar cada frase do professor Alfredo, da Bea, da coisa, e realmente mastigar a frase. Esse item aqui ele chamou a atenção, deixa eu ver se eu entendi tudo que ele falou. Então ele falou, por exemplo, ele deu um feedback em relação ao futebol de três tempos como uma coisa extremamente importante. Eu me considero bem informado, não sabia nem o que era. E ele comentou a história dele também, dele e Alfredo. Quando eu falo que eu comecei com adolescente e depois nós começamos com adolescentes, né? Fazendo roda de conversa. Então a gente conversava com eles acerca de todos os assuntos. De repente, às vezes a gente se reunia no sábado e durante a semana a gente ficava ali, de antena ligada no que estava passando, o que estava acontecendo no bairro. Então, no sábado a gente discutia determinados assuntos, né? Só que quando o tempo foi passando, e quando nós chegamos em 2000, finalzinho de 2000, o tempo foi passando, quando a gente chegou mais ou menos em meados de 2017, por aí, a gente começou a entender o quê? Bom, peraí. A gente está lidando com adolescentes, só que a gente precisa mudar o nosso olhar e colocar o nosso olhar nas crianças. Por quê? Porque a gente vai pegar essas crianças aí com 6 anos de idade. Nós vamos participar da formação do caráter dessa criança. Como? Trabalhando o esporte, trabalhando no segmento do esporte. Então, é só esporte? Porque dentro do esporte, a gente aprende muita coisa. E aí, passou-se o tempo, quando foi em 2019, nós conhecemos essa modalidade do futebol três tempos.
E aí, o que a gente pensou? Bingo! É isso que a gente precisa. Porque o futebol três tempos, ele trabalha, né? Ele trabalha a roda de conversa. Ele trabalha a parte. Ele trabalha tudo. Ele trabalha tudo. Você traz valor, né? A gente trabalha os valores humanos. Então, foi na onde a gente entendeu que vamos trabalhar, então, vamos continuar trabalhando com os adolescentes, mas uma outra pegada voltada mais para a questão da empregabilidade, de se reunir com eles, mais para falar de um assunto mais voltado para a questão de lançar eles no mercado de trabalho, lançar eles, mostrar para eles que existe um mundo competitivo, que a sociedade é competitiva, então a gente vai trabalhar nesse nicho com os adolescentes e com as crianças a gente vai trabalhar aí a partir dos 6 anos na formação do caráter delas. E aí a gente começou a trabalhar essa questão do futebol três tempos, trabalhando com as crianças e trabalhando com os adolescentes ao mesmo tempo, trazendo a questão dos valores humanos. E aí deu certo e estamos até hoje trabalhando em relação a isso. Na hora que a gente fala de captação de recursos, vai vir sempre a questão, tá bom, por que a Movidos? O que a Movidos tem que as outras não têm? Então essa questão vai ser essencial. O que a Movidos tem que as outras não têm, acaba sendo trabalhado de novo no Partilha, porque o workshop de Partilha, ele não é um workshop de propaganda, é um workshop de compartilhar alguma coisa que você, assim, ele tem uma proposta, né, o GESC tem um foco educacional, você consegue ensinar alguma coisa que você acha muito importante, que você tem, que os outros não têm, e aí se você pensa, todas aquelas entidades fazendo isso, como é riquíssimo. Ao mesmo tempo, para você captar recursos, você precisa se tornar autoridade. Então, você precisa definir, tá bom, eu sou autoridade do quê? Eu sou autoridade no conhecimento do território. Eu sou autoridade no conhecimento das famílias. Eu sou autoridade na forma de lidar com os alunos. Eu sou autoridade no futebol três tempos. Isso daqui a gente vai estar discutindo no projeto. Mas, na largada, assim, coisas que são importantes, a Fernanda já trouxe. Vai vir a questão da rede e atuação em rede. Então, quando eu participei do GESC, uma coisa assim que eu nunca esqueci, ele fala, nossa, que projeto legal que você tem, papapá, papapá, papapá. Pô, quanto tempo já tem? 7 anos. E não sei o que, nossa, incrível, não sei, conta história lá também, dos formandos, disso, daquilo. Quantas crianças vocês atendem? 20 e 30. Mas foi uma pancada. Por que só 20 e 30? Porque não tem dinheiro. Não, porque está faltando estratégia, gestão de impacto, articulação, rede, repensar e trocar o chip. Essa é a nossa própria história. E aí, o ano passado, quantos foram atendidos? 1.070. Como que de 30 foi para 1.070? Essencialmente, fazendo o que o GESC insiste para fazer. Foca na sua grande diferença, tá? E atua em rede com gente que é do bem. Então, por exemplo, coisa que aconteceu com a gente para você pensar. O GESC sempre vai falar, um patrimônio de uma OSC é o seu território, o seu entorno. Então, na hora que você diz, olha, só estou eu lá, você tem um patrimônio simplesmente incrível se for reconhecido que só tem você lá. Se alguém quiser fazer alguma atividade lá no bairro e falar, é com a Movidos. Sim. Nem sei quem é Movidos, nem sei o que elas fazem. Acho que tem um negócio lá de futebol, mas nem sei quem eles são. Ele não é reconhecido pela comunidade. Nossa, é a Movidos e é reconhecido. E aí eu vou citar exemplos nossos para você ir pensando. A gente focou uma área, a gente focou o GESC. E aí a história das redes. O primeiro grande parceiro nosso fez GESC junto com a gente. O Instituto Jaula, inclusive, trabalha com a questão de mentoria para jovens. E olha que coisa interessante, né? Ela contando a história dela, então, da Shirley, e quantos ela atendia. E eu estava com aquele só, porque eu atendo 30, e ela falou, a gente já está com 500, 600. Quantos funcionários vocês têm? Nenhum.
Como é que você faz isso? Internet. A gente atua em rede. Mas como você faz? Ela falou, Fernando, você não vem da tecnologia? Alô, internet. E de onde vem os voluntários? De rede. Da onde? De relacionamento, etc. E aí a gente começou a fazer as coisas juntos. Eles têm 3 anos a mais do que a gente. E aí chegou uma hora que ela falou o seguinte, Fernando, você está focado em escola. A gente leva uma surra em escola. Eu estava pensando o seguinte, o que você acha de você fica com escola e eu transfiro todo o know-how que a gente tem, as vagas, as oportunidades, porque o território que você está é muito difícil para a gente. Aí eu falei, como é que é? Ele disse, a gente leva uma surra na escola. É como se ela chegasse e falasse para a Valéria, a gente queria fazer o trabalho em Santana do Parnaíba, mas entrar nessa comunidade é complicado demais. Você não quer ser nós aí? E eu sou você? Aí eu falei, mas a gente tem a mentoria também. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, o seu pessoal também se capacita para fazer mentoria junto com o nosso. Eu falei, faz todo sentido. Hoje, por exemplo, nessa turma do GESC, como é que você está, a gente tem 7 pessoas da Link. Por quê? Porque caiu a ficha de que se a gente tem, assim, como se a Valéria e você fosse ser consultor social do GESC, igual a Fernanda e eu. Por quê? Porque a gente descobriu o seguinte, primeiro que a gente aprende pra caramba. Segundo, que a gente começou a trabalhar com quem está na mesma trilha. Eu conheci a Regina desse jeito, que a gente fez um workshop junto, e aí eu vi que ela sempre indicava, eu falei, olha, a gente quer se fortalecer onde você está, e por coincidência a gente pegou uma entidade que era da União Solidária, a segunda entidade, aí eu falei para ela, sabe o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou procurar quem é da União Solidária. Por quê? Porque a gente vai se conhecendo e se fortalecendo. É raiz profunda, demora. Por que eu estou falando? Porque o grande desafio seu é o seguinte, eu vou fazer captação de recurso e você começar a pensar, eu sou autoridade no quê? A comunidade me considera que a Movidos é a desconfiança dela. Tá? Por quê? Porque aí tudo que for acontecer você vai ter o apoio. Do outro lado, você falou de futebol 3 tempos. Aí você pensar, não, eu sou autoridade no futebol 3 tempos, e aí eu tenho que começar a ensinar e mostrar que isso é importante. Por que a gente está fazendo? O GESC fez a gente focar os jovens, fez a gente focar o ESG, as ODS, e aí eles fizeram um desafio. Eles disseram, olha, se você quiser avançar, você precisa explicar para os outros por que isso é importante. Por quê? Porque você tem que entender que o outro não sabe nem que isso existe. Então, no seu caso, é você ter que conseguir ter um processo didático para apoiadores, etc., que diga, mas por que esse tal de futebol de 3 tempos? E por que ele faz toda a diferença? E por que você fala tanto nele? Nossa, mas isso todo mundo tem. E aí você fala, não, eu quero disseminar a cultura, mas não é todo mundo que tem, faz toda a diferença. E o que eu estou pensando? Tá? Você tem uma cidade, que é Santana do Parnaíba, com muito recurso, que você não está acessando ele, e você tem muito trunfo. O que a gente precisa para a fase de projeto, e a gente vai se apoiar muito na BEA, a BEA é incrível. Eu fiz em 2019, a BEA já participou de uns 4 projetos nossos. Com consultora, com palpiteira, com coisa, com oração, com tudo. A gente já fez workshop que ela coordenou, a Inês, que era a outra. Esse ano mesmo ela coordenou toda a nossa área de ODS, porque ao mesmo tempo aquela história do professor que vê o aluno fazendo coisa legal e fala, vou dar lá uma força. Por quê? Porque ele está se empenhando pra caramba. Então, a Movidos ficar com essa imagem. Eu ouvi, prestei atenção, estou fazendo as coisas, não é porque eu sou pau mandado, não, porque eu acreditei e estou fazendo. Sim. E aquilo que foi dito que era importante, caiu a ficha.
E aí, o que eu queria fechar? Porque eu acho que a condução do projeto, hoje a gente só precisa fechar assim se tem alguma coisa que muda no slide do projeto, particularmente eu acho que não, é muito mais convicção, porque a estratégia para mim vai ser o seguinte: aonde está o dinheiro de Santana de Parnaíba, aonde estão os parceiros e como você se torna autoridade para dizer eu sou essa conexão. Eu domino o futebol de rua, eu cuido dos jovens pelo esporte, que é algo que um monte de gente não tem dúvida. Eu não estou falando de jogar bola, eu estou falando de uma coisa que é muito mais profunda. Ao mesmo tempo, é a linguagem dos jovens. Então, a gente consegue achar muito material, muita referência de que para alcançar os jovens, ou é pela arte ou pelo esporte. Qualquer coisa diferente disso vai dar um trabalho enorme. Agora, não pode ser gratuito, tem que ter propósito, que é o que você está fazendo. Tá? A outra, eu tive uma experiência que me chamou muita atenção, a gente está mais ligado na arte, a gente, embora tenha parceria com o Salva Vida aqui, que tem esporte. E aí chegou um voluntário nosso, do Trampo Legal, ele falou: Fernando, eu queria fazer um trabalho com oportunidade de trabalho no esporte. Como? Olha quantas atividades tem no marketing esportivo, na atividade, no esporte, quantas atividades tem para quem gosta de esporte e vida saudável. Eu nunca tinha parado nem para pensar nessa frase, e aí ele foi dando exemplo. Você tirou tudo isso? Eu disse: eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. Eu sou gestor de marketing esportivo, trabalho com a Centauro. Sabe quantas oportunidades tem? E a gente sabe que esse aluno que gosta de esporte, é a frase dele, provavelmente não é um bom aluno. Então, ele já vai ter dificuldade de conseguir. Mas, imagina você entrar numa Centauro, numa Decathlon, quem que você quer ser atendido? Para um cara que transpira esporte, alto astral, de boa, inspirador, que vai estar super feliz. Provavelmente ele não é o aluno mais brilhante da classe, que estaria com outras oportunidades. Assim como ele falou de evento esportivo. Aí a gente a pergunta foi meio cretina, né? Foi perguntar para os jovens o que eles achavam disso. Aí os jovens, eu nem sabia que existiam essas oportunidades. Para mim só tinha oportunidade de ser jogador de futebol e entrar na escolinha de um time de futebol. Tudo isso contrata gente que gosta de esporte. Aí a gente começou academia, não sei o que, evento esportivo, e o cara que entrega o copinho, o cara que entrega a corrida. Pô, mas vida ao ar livre. Isso é profissão, isso é trampo, isso é profissão, é trampo. Porém, você precisa de valores, e é isso que a gente está trabalhando. Toda a área ambiental dá uma importância muito grande a quem cuida também de vida, né? Nesse processo de mentoria do Jaule que eu comentei, fui mentor do jovem, ele tinha feito a federal, e conversando com ele sobre perfil, etc., ele comentou que gostava de esporte, gostava de basquete, tinha sido inclusive capitão do time. Eu falei: pô, não tem nada disso no seu currículo. Ele falou: pô, cara, qual que é ficar botando história de esporte, coisa no currículo? Currículo é coisa séria. Esporte, qualidade de vida é coisa séria pra caramba. Você ainda era capitão do time, pô, tem liderança, tem tudo isso, não sei o quê. Passou um tempo, ele falou: acabei de conseguir um emprego. E aí eu acreditei e falei da parte de esporte, qualidade de vida. O que essa empresa faz? Uma empresa de saúde. A formação dele é de logística. E ele está numa empresa top de saúde. E eles falaram: pô, a gente precisa... Pô, cara, uma empresa de saúde precisa de quem cuida de saúde, gosta de saúde, gosta de vida saudável. Ele precisa transmitir isso, né? Ele precisa ter essa imagem, inclusive. Então, na hora que você fala de empregabilidade, pode ser uma coisa também, a gente chegar, ver aí até que faixa de etária você está indo. Por quê? Porque um desafio que o Jéssica me trouxe foi o seguinte: a gente contava as histórias dos nossos Joãos e vinha a pancada. E onde que ele está? Então aquela pergunta que eu fiz para você, não foi assim: pô, Fernando, você fez uma pergunta incrível, nada. Foi as pancadas que eu levei do Jéssica.
Nossa, você contou, onde que tá esse... Ah, não sei. Encontrei com ele, não sei aonde tá. Você quer ter uma entidade sustentável, você precisa conseguir que o fruto da sua entidade fique. Porque ninguém vai ser mais inspirador que o próprio. Então você tem que criar uma estratégia, você vai fazendo os degrauzinhos e aí você já vai resolver a questão de sucessão, vai resolver um monte de outras questões. Agora, se eles vão tudo embora, quem é que vai contar que essa coisa incrível que você faz é sustentável e continua? Ele fala, o que faz? Vai buscar. Hoje a estratégia é nossa. Hoje, por exemplo, a gente está com um projeto no fundamental. Ah, quem que são os monitores? Todos os ex-alunos que estão na Federal, na ITEC, não sei o quê. É no ensino médio, são os que entraram na facul. E traz a história. Pô, eu também era, também estava sentado, eu também sou da comunidade, etc. Pô, claro que foi complicado pra caramba, mas eu tô aqui. E aí ele traz a imagem, uma identidade de gosto dessas coisas, outro não tem uma diferença de idade tão grande, e o mais importante é o seguinte, é o testemunho vivo de que dá. E o que então que a Valéria, o Stefano estão fazendo, dá resultado e o testemunho está na minha frente. Tá? E muitos deles a gente consegue isso, que era outra coisa que também não tinha consciência, que o Jéssica falou, você vai conseguir pela gratidão. Provavelmente deve ter um monte de jovem grato a tudo que você fez que vocês não estão dando bola. E essa gratidão vem com uma emoção, vem com uma alegria, vem com uma vontade muito maior. Então, por que a gente está falando? Porque eu acho que o que a gente tinha que pensar no projeto, para mim ele já está, que uma coisa é você ser autoridade do território e da área de conhecimento. A segunda é saber as fontes de recursos de Santana do Parnaíba. E a terceira é a atuação em rede. E da atuação em rede, a gente focaria muito as dicas que o Alfredo e a Bea já trouxeram. A Regina, que vai poder ajudar nisso, inclusive porque ela sabe onde estão as fontes de recursos também. Tá? Num projeto bem focado. Tá? Então, você tem a estrutura, você tem o espaço, você está lá, os alunos estão felizes, você tem histórias lindas para contar. E uma coisa que chama muita atenção, que a Bea é o ponto focal dela. Você vai fazer captação de recursos? Vai. Não, você vai fazer um projeto de comunicação institucional, porque você não vai captar R$1 se você não fizer um projeto de comunicação institucional. Por quê? Porque as pessoas têm que acreditar em você, confiar em você e saber que você existe. Tá? E qual é o propósito, onde você quer chegar. Então, a sua história é linda. Quem conhece a história? Quem que pode apoiar, você conhece a sua história. Quem está interessado no lugar que só tem você e conhece a sua história. Ah, eu posso fazer isso lá na Baixada Fluminense. E aí provavelmente acho que vai dar ruim, né? Porque eu não conheço a Baixada Fluminense, não conheço ninguém. Eu preciso ser aqui. Mas quem é que se interessa aqui? E aí tem uma atividade que é muito de buscar dados. E aí eu fico pensando na que você falou da formação do João, se de repente ele não pode ser sua arma secreta na parte de dados. De como ele é daí, talvez assim, não sei qual é a disponibilidade dele, mas se você pensar, ele diz, eu preciso de dados sobre Santana, eu preciso de coisa, eu preciso de nome de empresa, eu preciso de cadastro, eu preciso... De repente ele pode ser uma arma secreta poderosíssima, porque se eu entendi a área de formação dele, que teria facilidade. A Stephanie já está claríssimo lá com relação ao Instagram. Mas não é que a gente fala, mas quais são as empresas? Mas onde é que estão os editais? Tá? A Regina acho que traz uma contribuição grande, porque ela tem muita articulação na área. Eu não sei, aí é uma coisa para a gente conversar com elas, porque eu não sei o quanto que Barueri e Santana do Parnaíba são aquela história, um não gosta do outro,
Então, não adianta ir falar lá com a Federação de Ciesp, de Centro de Indústria, lá do, não sei como é que chama, de Associação Comercial de Barueri, que é parceiraço da União Solidária, porque eles vão falar, ah, você é de Santana de Parnaíba, cada um com seus problemas, eu estou cuidando do pessoal de Barueri. E se tem isso de Santana do Parnaíba. Então é realmente procurar. Então, para a gente fechar aqui, o que eu acho que a gente devia é o seguinte. Essa semana, se vocês revisam, compartilham no próprio grupo, porque acho que vai ter pouca coisa a alterar, é mais incorporar isso. Bem, eu sou autoridade do quê? Eu sou autoridade do bairro. O bairro te reconhece como autoridade? Se alguém falar, alguém vai falar, é com a Movidos. Se alguém, um apoiador, perguntar, você conhece a Movidos? Claro que conheço. A tia Valéria, não sei o que, todo mundo sabe quem é. Uhum. Tá? Essa coisa é muito forte. A gente já teve processos em que a gente... Sabe, essa pergunta simples, e perguntaram a um apoiador aqui em Cubatão. Já ouviu falar já, o grandão lá da escola? Nossa, é incrível, não sei o que, puxa vida, é incrível o que está fazendo aqui. Aí a gente fica lá fazendo coisa, material, não sei o que, etc. E as mãezinhas, a diretora da escola, que dão o principal feedback, nem saber sobre depois. Tá? Por quê? Porque é conhecido. E eles estavam procurando, tá bom, quem está fazendo coisa séria aqui. Um apoiador sério vai checar. Ele vai buscar. E aí você fala, mas quem é que tem aqui? Então, é atuação em rede. Eu não sei se é algo que está ligado a você. A gente procura muitas redes e vai... Por exemplo, a gente trabalha... Eu fui do Conselho de Saúde aqui no Guarujá e aí ninguém entrava nas comunidades e no fim a gente descobriu que a arma secreta era a pastoral da criança. Que a pastoral da criança entrava, além disso tinha um problema seríssimo da mortalidade infantil, da gravidez precoce, e ninguém conseguia entrar, e aí alguém, fazendo uma reunião, alguém falava com muita propriedade, mas como é que você sabe tanta coisa? Eu sou da pastoral. E o que tem a ver? Ele disse, a gente está lá dentro. A gente está lá dentro, a gente sabe todos os casos, e a gente está precisando de muita ajuda. E aí a gente passou a colocar como estratégia. A outra é a escola. Então a gente falou, bem, quem são as escolas? Então, por exemplo, quantas escolas tem no bairro? 8. Quantas escolas diz a Valéria? Se alguém for lá na escola, a gente quer fazer um projeto, não sei o que, é com a Valéria. Ah, isso já acontece. Tá? E passar a ser intencional, não é usar a escola, não é se aproveitar da escola, é ter a certeza que uma corporação, um apoiador institucional, ele vai bater na porta da escola. Sim. E ele vai perguntar quem? E aí você fala, e eles falam Movidos. Não, eles falam mais 5. Mas se eles só tinham uma, não, eles falam mais 5. Não, eles só falam a gente porque só tem a gente, mas eles reclamam pra caramba. Não, eles adoram. Tá? E que atividades tem na parte de atuação em rede com a escola? Exemplo prático, a gente colocou como parte da nossa estratégia passar a fazer parte da PM. Então a gente busca quem está dentro do território, eu mesmo faço parte de 2. Por quê? Porque é conviver com a realidade do outro, que vai estar lá há muito mais tempo, a escola está lá há 30 anos, vai continuar mais 30, e é o ponto focal, que a gente falou, é aqui que a gente precisa criar um vínculo duradouro, a tal da raiz profunda. Tá? Às vezes, assim, não sei, por exemplo... Stephanie, você tem filho? Não. Não. Que voluntários você tem que tem filho? Que ele tem 5 filhos. E ele mora no território? Não. Ele mora na cidade vizinha. Tá. É pensar nessas conexões, assim, pensar, eu entendo que essa parte de relacionamento e comunicação vai estar muito com a Stephanie,
é pegar esse relacionamento de forma intencional. Eu estou trabalhando com a escola? Estou. Estou presente na escola? Estou. A escola me reconhece? Sim. Se eu ficar batendo bombo aqui e alguém não tem jeito, ele vai bater na escola, e não é que ele bater na escola, vai voltar para cá? Vai. E vai voltar com muita força, porque a escola diz que o que vocês fazem é incrível. Inclusive dessa escola a gente tem não sei quantos alunos, não sei o quê, participa da formatura, etc. Às vezes detalhes simples, né? Participar da formatura. A gente começou a virar uma coisa de festa de formatura. Tá? É alegria, principalmente o pessoal que completa ciclo, para nós é muito importante. Assim, a gente vê ele completando o ciclo, se formando, a gente fica lá, chora junto, não sei o quê, chora com o pai, com a mãe. Porque completou um ciclo e fica essa coisa, ele está junto. Ele não veio aqui porque conseguiu uma verba, precisava de uns alunos, nunca mais apareceu. Ele continua junto. Então, mas eu estou no bairro, eu estou na comunidade, os alunos estão aqui. Por exemplo, você compartilha resultado dos alunos com a escola? Sim, sempre que a diretora da escola é a Simone, a gente sempre está em conexão falando sobre o resultado deles, né? O desempenho. Às vezes. Então, da parte de rede, seria mapear, tá bom. Quais são os parceiros, né, os stakeholders, importantes? O que você está fazendo? A escola. Fernando, tem uma escola grande, tem uma escola média e tem uma não sei o quê. Aonde está o ponto focal? Nessas duas. Esse é o pilar? Esse é o pilar. E a relação com elas? Ótimo. E tem alguma coisa que a gente possa melhorar mais ainda essa relação, fortalecer mais ainda? Por quê? Porque apoiador que vale a pena, ele vai procurar a escola. Sim, a gente tem a escola que é uma menor. Eu tenho, né? A gente está ligado com a direção da escola, a diretora. Tem a outra escola que é uma bem maior, que o número de alunos dela é bem gigante. Os filhos da professora estudam lá com a gente, ela ajuda a gente. Então a gente tem essa conexão, sabe, com a escola. Tá, legal. Quanto mais atividade conjunta, melhor. A proposta de atuar em rede, assim, é o caminho. E para atuar em rede, aí tem hora que tem que aprovar coisas, etc. A aprovação não vai vir fácil, vai porque está junto. Nada, vai perguntar nem sei quem você é, só vem aqui pedir coisa. Não, a gente está construindo junto. E do lado das empresas, a coisa que mais mexe com a empresa é saber se tem alguma empresa grande que por alguma razão tem muito funcionário no território. A história do entorno da empresa. De uma coisa, Fernando, é assim. Eu trabalho, né, atuo em Santana de Parnaíba, mas eu moro em Cajamar, aqui num bairro de Cajamar, que chama Portal dos IPs, né? Aqui na cidade onde eu moro, tem empresas gigantes, tipo a Amazon, Mercado Livre, a Shopee. A Shopee é daqui, né, Tef? Aqui de Cajamar? Eu acho que não, Valéria. A Shopee? Eu acho que não. Tem a SKF, tem outras gigantonas aí. Mas elas são do município vizinho, entendeu? Agora, por alguma razão, os funcionários moram aí ou moram em Cajamar? Tem muitos funcionários que moram em Santana de Parnaíba, principalmente no São Pedro. Então, por isso que eu falei da parte de dados, que esse mapa a gente precisa fazer. Naquela primeira rodada, quando foi feita a caracterização do entorno, uma das perguntas era que escolas que tinha, segundo que empresas que tinham, para começar a entender o território e se tem essas conexões. Por quê? Porque uma empresa, se falar, e por que você está interessado? É o meu entorno. Você pega todo aquele raciocínio do entorno da OSC e para e pensa agora no entorno do apoiador. Se você estiver no entorno de um apoiador e esse apoiador ele é consistente,
ele é extremamente interessado em qualquer coisa que venha desse entorno. Eu estou aqui no Guarujá. A gente, quando estava na área da Orla, procurava o pessoal do turismo, porque o meu funcionário mora aqui. Agora eu estou do lado do Vicente Carvalho, do Porto, então tem operações portuárias. Por que são essas escolas? Porque onde está meu funcionário? São as escolas no meu entorno, no raio de 3, 5 quilômetros, não sei o quê. Por quê? Porque o meu funcionário mora nessa comunidade. E aí eu vou apoiar o outro lado lá, outra cidade, vai ver cada um com seus problemas. Por exemplo, quando eu estava na área lá da praia, a gente, por uma série de razões, tinha bastante contato com o pessoal do Porto, que tem muito dinheiro, e a gente foi pedir para apoiar o projeto. E ele falou, mas onde que é? Ah, lá na Enseada, não sei o que. A resposta foi, o que eu tenho de ver com isso? O pessoal dos condomínios, dos hotéis lá, que se vire. Se você me trouxer alguma coisa que diz respeito aonde eu estou, a região do Porto, as escolas do Porto, as escolas daqui, aí eu presto atenção. Por quê? Porque é onde está o meu funcionário. Tá? E isso é muito forte. Então, por exemplo, você está em Cajamar. Vale até você pensar se faz sentido você ter atuação em Cajamar ou não, se tem um polo lá muito forte. Mas antes disso, a gente precisa fazer exatamente a mesma atividade que fez no entorno da Movidos. Quem é que o entorno está em cima do entorno da Movidos? Eu falei, Fernando, só tem 2 empresas. Tem 10. E tem que ser grande. Não, tem a padaria. Tudo bem, a padaria, tudo bem, ele é importante no dia a dia. Não, mas precisa ser alguém grande, em que diz, eu sou grande e me importo com esse lugar. Às vezes é intuitivo, às vezes você fala, pô, claro que é não sei quem. Às vezes tem que procurar mesmo. Tá? Ou às vezes você fala, Fernando, tinha 0 informação, mas tem que trabalhar. Tá? Uma coisa que eu acho que eu posso fazer é o seguinte, se você puder, manda no grupo quais são as escolas, só para me localizar assim, o nome delas, e vou dar uma procurada do que a gente acha, tanto de informação de verba, com certeza seria do esporte, e quem é que tem de empresa relevante Ô, Tepe, você puxa para ele as 2 escolas que a gente tem, que é o ANA e o Papa. As 2 são o quê? Municipais? Estaduais? Eu acho que é municipal. Tá. Isso. Tá. Por exemplo, se elas são municipais, aumenta o interesse de apoiador instalado, que ele sempre vai considerar que a escola municipal é mais importante para ele, por causa do relacionamento com a prefeitura. A estadual já não é tão importante, são lições aprendidas. Tá? Tem muito dinheiro no esporte municipal, estadual e federal. Aí, outra coisa que a gente aprendeu, não se mete com patrocínio estadual enquanto não tiver musculatura para atender o edital municipal. Senão a gente fica sonhando, nossa, olha lá, as propostas tudo de 1 milhão. Aí você olha, putz, mas olha o requisito da proposta. Já precisa ter registro não sei aonde, precisa ter 500 registros, não sei o quê, porque você já está falando com gente que está no outro patamar. E aí vem gente de tudo quanto é canto. A lei de incentivo de esporte é um outro problema que, assim, tem gente que se especializou nisso, não sei, o Alfredo falou do Gol de Letra, né? Se você entrar no site do Gol de Letra e ver em quantos lugares no Brasil ele está, ele é uma máquina de fazer isso. E às vezes pode até ser uma parceria que considerasse, se houver um relacionamento, uma justificativa, às vezes é alguém que a gente tem que tomar cuidado, porque pode não dar certo, porque ele quer tudo para ele. Tá? Mas, nossa, mas olha o tamanho do cara. Ao mesmo tempo você fala, pô, mas a gente no ZESC era desafiado para o tamanho do cara. Ele diz, tem 2 coisas. Primeiro, então, tudo começa pequeno. Segundo, por que você não está desse tamanho depois de 7 anos? Porque você nunca olhou para esse lado.
E eu não colhei para esse lado. Então, mas Você a sempre tentou gente, fazer tudo sozinho. qual o nosso desafio em relação à lei de incentivo do esporte? Hoje, do tamanho que a gente está. Então, o que a gente precisa ver, a lei que mais funciona, que são as leis municipais de esporte. Elas são muito simples e um monte de cidade tem. A gente precisa ver se Santana do Parnaíba tem. Se não, tem que começar pelo do Estado. O do Estado você precisa fazer o cadastro estadual. Tá? Se estiver no Conselho de Esporte, ajuda. Não é obrigatório, ajuda. Tá? Até por causa de apoio. Mas você vai estar se relacionando com gente maior. Tá? Então acho que o primeiro passo é a gente olhar, tem? Tem. Por que eu estou falando? Porque se tiver incentivo de esporte municipal, a gente vai falar, ele vem antes do CMDCA. O CMDCA já vem com um monte de exigência. Agora, o CMDCA não tem jeito. Com a atuação que você tem, vai ter que ir para cima do registro do CMDCA também, porque ele é outra fonte muito importante. Então tem muito apoiador que ele só vai perguntar o seguinte, se você tem o registro. Tá? Aí ele vai falar, olha, o processo é comigo mesmo, eu não vou fazer com o CMDCA. Agora, se você não tem o registro, eu não vou fazer. E tem outros que vai falar, olha, Itaú Social, o que ele faz? Ele entrega o dinheiro para o CMDCA e ele fala, você se vira com o CMDCA, não tem nada a ver com isso. Eu entrego o dinheiro, o CMDCA que faz o edital, que seleciona, etc. E tem outros, por exemplo, que vão falar, não, eu só preciso que você tenha o registro. Vai ser comigo mesmo, não é verba pública no sentido de tanta exigência da controladoria da prefeitura, sou eu que vou medir resultado, etc. Normalmente os valores são menores e é um ponto de partida legal também. A gente adotou como uma referência o seguinte, a gente não acredita em proposta inicial acima de 100 mil. Quando eu cheguei, eu ficava olhando os de milhão para cá, milhão para lá, depois descobri que estava na Ilha da Fantasia. A de 1 milhão começou por alguma de 100 mil, e principalmente na que você fala com o pessoal sério. Por exemplo, a gente tem aqui a Dow Química, que é uma mega coisa. Ele disse, Fernando, a gente não faz mais de 100 mil. Por quê? Porque primeiro a gente precisa construir relacionamento, não sei o quê. A gente pode chegar onde quiser, mas a gente nunca começa com um projeto de mais de 100 mil, a gente nunca começa com projetos que a gente já não conheça quem está fazendo, que o nosso voluntariado participe. Então, quer conquistar a verba? A gente fez a atividade com o Instituto Paralímpico, que é de Barueri. E aí ele contou a história do Boticário. Apareceu o pessoal do Boticário, por causa do nosso trabalho e tudo. E aí eles... que legal, não sei o que. Não, mas eles vieram para saber se tinha oportunidade para eles serem voluntários. Legal, do mesmo jeito, não sei o que. Depois a gente entendeu. A estratégia do Boticário é o seguinte. Se alguém do Boticário é voluntário de uma entidade, é esse voluntário que conta internamente que tem uma entidade que ele acha que podia ser apoiado. E aí no fim a gente se tornou parceiro do Boticário, entendeu isso também. E ele diz, olha, a gente vai ficar naquela selva de editais que a gente não sabe de onde que é, de atravessador de edital, de vendedor, de lavagem de dinheiro, não sei o quê, ou a gente vai colocar o nosso funcionário para fazer parte e, se der ruim, a gente não briga com a entidade, a gente briga com o nosso funcionário que disse que estava dentro do projeto e o projeto era sério. Tá? Então, e os valores são menores, mas é o que a gente acredita hoje de raiz profunda. Tá? E no meio disso você fica vendo lá aquele milhão para cá, milhão para lá. Assim, eu acho importante saber que ele existe, mas eu nem tomo conhecimento deles ainda. É algo surreal mesmo. Tá. Mas enfim. Quando a gente começou, só me meti em proposta federal, tudo na casa do 1 milhão. Né?
Depois que a gente foi entendendo o processo seletivo, ele só serviu para perder um ano. Porque começou pelo Banco do Brasil, pelo não sei o quê, aí a gente olhava o tamanho da estrutura dos que estavam junto, né? Enquanto a gente estava lá, quando a gente começou, estava lá só com vontade. Eles querem projetos exorbitantes, né? E, por exemplo, a gente está aqui em Cubatão com um voluntariado com a Petrobras. A Petrobras só faz projetos de 3 anos com um nível de exigência que eu falei, meu Deus, acho que vai levar uns 2, 3 anos para a gente entender as exigências, não sei nem se consegue fazer. E ela fala, por quê? Porque pro meu tamanho eu acho que eu tenho que fazer projeto no menos 3 anos, é um edital nacional, que sai gente de tudo quanto é canto para participar, porque o nome é bonito, né? E aí o ideal é a gente achar qual é o nome bonito que está em Santana do Paraíba, que tem vínculo local, em que tudo que foi conversado no GESC sobre o relacionamento da OSC com o território, você fala, mas tem 3 empresas que têm o mesmo relacionamento. Essa empresa é daqui, ela é grande, a sede dela está aqui, ele não é por acaso aqui, não é que ele tem um galpão aqui, ele tem algum vínculo, tá? Ele tem funcionário, tá? E a gente fazer esse mapinha. E Sim. acho que sei lá, numa das reuniões próximas, ver se traz o João, porque nessa atividade você vai precisar muito de dados. Uhum. E se ele falar, como é que é? Diz, vou precisar muito de dados, preciso procurar um monte de coisa. Uhum. E de repente ele diz, é a praia dele. Diz, como é que procura? Tem que virar o site da prefeitura do avesso, tem que virar um monte de coisa, tem que ficar pesquisa daqui, pesquisa dali. A Stephanie vejo que também tem esse perfil, mas acho que ela está mais na comunicação. Fechado? Então, se ok para você, manda no grupo a sua versão 2. Uma das coisas que pode acontecer, que o GESC também pede, é você falar, Fernando, e se eu não mudar uma vírgula? Você vai mandar estou fazendo, que praticamente não teve alterações, mas eu entendi o seguinte. Fiquei feliz, os pontos eu confirmo, as áreas que foram dito que eram importantes estão contempladas. Foi dito, precisa de parceria, no meu projeto tem parceria. Precisa de comunicação, no meu projeto tem de comunicação. Preciso fortalecer mais o histórico e o testemunho. Eu vou trabalhar a comunicação para buscar o histórico e o testemunho. Tá? E pegar alguma outra coisa que tenha sido pontuado e o que você viu com outras entidades. Que você falou, nossa, tem alguma coisa lá que eu achei super legal, já vou dar um up na minha apresentação. Uhum. Às vezes o design, do estilo, por exemplo, você viu como o estilo de vocês estava leve, estava agradável, então Uhum. não tem muito a... Talvez assim dizer, sabe aquela história? Eu entendi isso, eu entendi isso, eu entendi isso. Eu achei que os pontos do que me foram ditos na devolutiva importante é esse, e já tem a gravação lá, a gente sempre faz a gravação no dia, mas já está a gravação liberada. E eu ouvi o seguinte, eu vou ter atenção nesses itens na hora de executar, esses são os pontos de atenção. Se você falar, não mudei uma vírgula na minha apresentação, então digo, mas eu aprendi o seguinte. Gostei da apresentação de não sei quem. O que você falou no início, de que alguns projetos são muito grandes, etc. Então, assim, eu acho que eu vou poder aprender. A pergunta dos professores lá, o que foi que você aprendeu com... Vocês aprenderam com o workshop? Aí vai falar, o Movidos ouviu, entendeu e vai aplicar. Ouviu, entendeu, inclusive tem algumas dúvidas. Ouviu, entendeu e é uma coisa que não sabe nem por onde começa. A história do pedir ajuda. Põe na hora de fazer o coisa.
entendi a questão da atuação em rede, que foi comentado, etc. Eu fiquei muito feliz e vou precisar de ajuda. Lembro que ele disse, olha, a gente pode apoiar. E você dizia, eu estou pedindo ajuda. Eu quero apoio. É diferente de ele falar, que eu já falo, pô, não esquece, eu não quero apoio. Não, eu quero. Quero saber mais daquele item. Sim. E aí a gente comenta em cima do comentário. Então, sempre vou insistir que o GESC espera, e é repetido sempre, a gente tem reunião de coordenação, é o seguinte, o protagonista, o dono das festas são vocês. O nosso papel é apoiar, comentar, não é fazer. E quanto mais vocês fazem, mais é entendido de que o processo funcionou, que o GESC foi GESC. Entendi. Mas essa segunda fase agora, que você está falando, ela vai ser essa sua fala, tudo isso, esse direcionamento, a gente vai ter que aplicar ele dentro do nosso slide? Não. Só se tiver alguma coisa que você olhar o slide do projeto, em que você diga, olha, tem uma coisa muito importante que não está no slide. Entendi, mas a questão da prospecção das empresas... Isso pode estar no comentário, porque o GESC, onde acaba o workshop intermediário? As minhas ideias são essas e eu vou começar por aqui. O que a gente falou é como é que eu vou fazer o projeto. A não ser que, por exemplo, naquela árvore não tivesse comunicação, não tivesse meta. Por exemplo, você viu quando foi focado meta. Não, eu tenho a meta, eu tenho o valor. Agora eu vou precisar detalhar, etc. Assim, eu não consegui identificar alguma coisa que eles falam, pô, mas o seu não tem meta. Está muito vago o seu projeto. O seu projeto está muito claro. Mas precisa ter comunicação. Sim, já está dito que precisa ter comunicação. Talvez você possa falar, não está tão claro a questão da atuação em rede. E aí você pode ou colocar no slide, que vai ter atuação em rede, ou colocar no comentário que a atuação em rede precisa ser detalhada. Uma pergunta, eu acho que vai mais para a Fernanda essa. Geralmente, quando a gente faz uma proposta para uma empresa, a gente tem que fazer aquele descritivo de desembolso, né? Por exemplo, eu digo para a empresa que eu vou precisar de 30 mil mensais. Ela vai querer saber o quanto eu vou gastar com 30 mil mensais. E aí a gente tem que fazer aquele descritivo de desembolso. Você sabe como que faz, Fernanda? Então, eu acho que depende da empresa, mas geralmente o pessoal costuma fazer em planilha. Não sei como é que é a visão do GESC, que é a primeira vez que eu estou trabalhando como consultora aqui no GESC. Mas o pessoal costuma fazer com planilha, ou então faz no Word mesmo, salvando em PDF, que aí geralmente indica o aluguel, custa tanto, eu gasto X de alimentação para as crianças, eu gasto X de material. E também, geralmente, se você tiver já algum comprovante, por exemplo, lá do aluguel, aí o pessoal costuma anexar. Não sei como é que é do GESC, acho que o Fernando pode falar melhor sobre isso em relação a OSCs. Tem duas coisas que são importantes. Eu não sei quem faz a contabilidade da Movidos. Você precisa de alguém que entenda a contabilidade de OSC, ou que você pega o material que vocês vão ter e passa para ele para prestar atenção ou pedir ajuda para o GESC nesse item. Porque vai ser insistido que precisa ser contabilidade de OSC. Uma das coisas do marco regulatório é que contabilidade de OSC é por cento de custo. E isso daí é uma coisa que... Por quê? Porque alguém vai... Eu preciso do orçamento do projeto. Não adianta eu falar da Movidos. Alguém vai falar, não, eu preciso saber do projeto. Do ponto de vista prático, isso que é a tal da contabilidade por cento de custo. Se a sua contabilidade não tem isso, pode dar um trabalho. E tem, por exemplo, a gente participou lá do VOA e obteve o selo do ARO, Melhores ONGs. Um dos requisitos, o GESC também traz, contabilidade por cento de custo. Porque se você tem a contabilidade por cento de custo,
você está organizado para o que você perguntou. Eu vou ter um novo projeto. A minha estrutura já está pronta para fazer Aham, isso. entendi. É que a prestação de contas, ela é por projetos, né? Por Então, se eu tenho projeto. três, eu tenho que prestar conta dos três, né? Cada um no seu devido lugar, né? E indo direto na sua pergunta, a gente depois volta nisso. O GESC vai pedir esse orçamento detalhado, ele vai pedir que demonstre como é que chegou nesses números, etc. Então, dentro do projeto já vai vir, demonstra por que esse número. Vai vir duas coisas, precisa de 30 mil, então demonstra porque é 30. E quanto você vai precisar de recurso para conseguir esses 30. Então, são duas coisas que o GESC vai pedir. O que vai vir como recomendação é o seguinte: está na contabilidade? Não, está numas planilhas. Na contabilidade não tem nada disso. Qual a dificuldade que tem de colocar na contabilidade? Não tenho dinheiro para pagar contador, o contador diz que custa muito mais caro se fizer desse jeito. Por enquanto não tem, então tenha planilhas bem robustas. Ou negocia com o contador. Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente começou, a gente negociou com o contador. Ele botou lá o número, disse, quando eu tiver esse dinheiro, não sei o quê, mas você precisa, sim, mas eu não tenho. Agora eu só preciso do modelo. Para mim continua sendo uma planilha, só que a planilha tem a consistência dos detalhes que precisa. Por exemplo, no nosso caso, o que a gente negociou foi o seguinte: eu faço tudo. Eu faço a planilha, eu lanço tudo, não sei o quê, e você valida. Ele fala, tá bom, se você cuidar disso, então já dá para reduzir bastante o custo, porque se eu tivesse que ficar pegando documento a documento e fazendo eu tudo, então eu vou auditar o que você fez. Então foram coisas que a gente foi aprendendo. Por quê? Porque uma custava R$900 por mês, outra custava 250. Eu disse, não tem R$900. Mas contabilidade do centro de custo dá para fazer por menos, porque ela tem disso. E se eu fizer? Se você fizer, não, mas você não vai conseguir fazer. Mas e se eu fizer? Aí então o que a gente falou que era 250. Tá bom, então vamos ver se dá certo. Deu lá uns perrengues no início e agora deu certo. Então, a contabilidade, em média, aqui um contador voltado para o terceiro setor é em média de uns R$1.000, R$1.300. Menos que isso é difícil. Aí a outra coisa que por exemplo, a situação é a mesma. Aqui, a gente achou uma contadora que considerava que fazia parte da responsabilidade social dela apoiar entidades, e ele falou, tá bom, no caso da sua entidade, então eu posso apoiar, por isso que os valores são esses. Então, às vezes é procurar também, porque... Não, eu sei, eu até tenho uma pessoa que já se prontificou, né? Entrou o recurso, então a gente faz dessa maneira, não tá num valor tão exorbitante. Eu estou dizendo que realmente, se for pagar a fundo mesmo, ali é esse valor. E outra coisa que é importante, você falou, assim, é muito negociação, saber quem é sensível, e é bom que tenha, né? E a outra é deixar condicional. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou poder pagar se o projeto for aprovado. Se o projeto não for aprovado, esse valor você não vem querer me cobrar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Isso é negociação. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu não sei, que de repente a Regina pode trazer, é quais estão fazendo um trabalho bom, ou já tem essa postura de parceria, ou de reconhecimento. Né? Então, muitos cobram alto a contabilidade do terceiro setor, porque é complicado pra caramba, e ele não tem. Tá? Quem normalmente já tem, consegue rever os valores. E os números mudam de 200 para 1.000, para 1.500, para 2.500. Facinho. Eu estava numa associação de eu estava numa gestão do condomínio aqui de alto padrão. Não, mas é uma Oscar. Eu falei, para com isso. Associação de bacana lá é 2.500. Não, mas...
Não é entidade social aquilo nem a pau. Não, mas da entidade social a gente pode conversar, mas essa associação aqui era associação de moradores. Uhum. Entendi. Vai dar tudo certo. Vai. E bora lá. Então, se você puder, compartilha. Pensa no seguinte, ou você atualizou o slide ou você comentou o que você ouviu e do que você precisa. Tá? Tá. Feito? Não, ainda não iniciou o projeto, é para fechar essa etapa. Então, por exemplo, você colocar no desenvolvimento do projeto, eu vou considerar os seguintes itens que me chamaram a atenção. Vou colocar isso agora no slide? Não, porque não era do escopo dessa... O escopo parava na ideia. Tá? Então, a aula vai ser quando de pergunta disso? Do quê? Para falar sobre isso. Preciso olhar o calendário lá, em que aulas que tem. Tá. Mas você está em projeto agora, né? Então você já passou o projeto. Tá bom. Feito? Ânimo e trazer o João. Tá. E Vai dar pensa nos outros, né? No projeto Gerações aí, que mais? Tem o marido da Stephanie. Tem. Eu acho que a gente consegue fazer algo legal se a gente focar isso no workshop de partilha e conseguir fazer uma reunião antes. Pode sair muita coisa legal e fica um movimento leve, legal e de muito impacto. Fernando, quando você diz o João, você quer marcar uma tipo assim, igual a gente está fazendo agora, com a participação dele? Não sei, é pensar, na hora que você falou de que ele é um dos pilares, se ele de repente pode estar junto quando ele puder, ou se fizer uma específica para conhecê-lo, para me chamar a atenção quando você disse que ele era um dos pilares. Ele é extremamente ocupado, assim, é surreal o negócio, surreal. Só Jesus na calça. Então quando puder. Eu vou ver se eu consigo falar com ele. Tá. Dizer para ele se ele consegue participar, entendeu? Ou participar de uma reunião, ou pegar uma atividade do projeto. Por exemplo, se ele pegar uma perninha do projeto lá e falar, deixa essa perninha comigo, eu vou fazer no outro horário, eu sou surreal, não sei o quê, mas essa perninha eu entrego. Entendi. Isso já seria algo incrível. Mas no dia da apresentação, quando tiver assim, ele pode participar ou... Não, a apresentação do GESC são vocês duas sempre. Se vocês não fossem a principal liderança, na final tem a opção de convidar a liderança. Mas como são vocês mesmos, tá? Às vezes se negocia para convidar alguém por alguma razão, não sei, uma apoiadora, a diretora da escola, alguém. Vocês têm conselho? Alguém do conselho? Você tem direito a convidar dois no final. Tá. Normalmente seriam os gestores que não estão. Como se vocês já são os próprios, vocês pensarem quem seriam os convidados. Entendi. De repente aqueles dois apoiadores, não sei, das duas empresas. Às vezes pode ser uma forma de reconhecimento, alguém do time, alguém do conselho. Sim. Feito? Tá bem. Então tá, bora lá. E aí mantemos agora nas terças, certo? Tá. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.